A maioria dos jardineiros rega todos os dias, e todos os dias eles estão fazendo isso errado. Não um pouco errado, fundamentalmente errado, de uma forma que enfraquece a planta, desperdiça a água e treina o sistema radicular para falhar. Aqui está o que é estranho. A solução foi escrita há milhares de anos. Foi praticada em todo o antigo Oriente Próximo, em algumas das regiões de cultivo mais secas da Terra, e custa $3. Margaret Holloway, 67 anos, de Lubbock, Texas, converteu a horta de seu quintal para este sistema na primavera passada. Ela passou de regar 7 vezes por semana para apenas uma. A produção de seus tomates aumentou 34%. Sua conta de água caiu 41 arges em um único mês. Ela não comprou equipamentos novos. Ela não instalou uma linha de gotejamento. Ela enterrou argila. No minuto 4:30, mostrarei o teste de solo exato, que diz se o seu jardim está preparado para o crescimento profundo das raízes ou para um declínio lento. No minuto 9, você verá a instalação completa em 3 níveis. Custo total inferior a $15 para um canteiro de 200 pés quadrados. Mas primeiro, você precisa entender por que a rega superficial não apenas falha em ajudar. Ela ativamente causa danos. Você não está regando o seu jardim. Você o está ensinando a implorar. Gênesis 2:6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face do solo. Não chuva. Não um homem com um balde. Um vapor, subindo de baixo. Essa é a primeira descrição de irrigação na história registrada. E ela se move para cima. A rega moderna funciona na direção oposta. Despejamos água na superfície e esperamos que a gravidade a puxe para baixo o suficiente para alcançar as raízes. Mas o solo não funciona assim. O solo arenoso drena muito rápido. O solo argiloso sela. O solo compactado repele a água antes mesmo que ela penetre além de 2 polegadas. O modelo bíblico começa no nível da raiz. A umidade já está presente onde a planta precisa. A planta não espera pela chuva. Ela extrai de uma fonte estável abaixo. Isso não é poesia. Isso é mecânica capilar. Isaías 58:11 vai além. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Observe a linguagem. Não um jardim que recebe rega. Um jardim que é regado, tempo presente, estado contínuo. E não um riacho que inunda e recua. Uma fonte, constante, pressurizada por baixo, autossustentável. Os antigos agricultores do deserto de Negev, do Vale do Jordão e de toda a Mesopotâmia entendiam isso literalmente. Eles não construíam sistemas para fornecer água de cima. Eles construíam sistemas para reter a umidade na profundidade das raízes e permitir que a planta a acessasse sob demanda. O pote de barro enterrado no solo, o canal revestido de pedras sob a superfície, o canteiro com cobertura morta que sela a umidade do solo. Esses não eram remédios populares. Eram decisões de engenharia baseadas em como as raízes realmente se comportam. Uma raiz cresce em direção à umidade. Se a umidade for profunda, a raiz vai fundo. Se a umidade estiver apenas na superfície, a raiz permanece rasa. Raízes rasas criam plantas frágeis. Plantas frágeis precisam de intervenção constante. A Escritura não está descrevendo um milagre. Está descrevendo um projeto. Construa o sistema corretamente e o jardim se sustentará sozinho. A UC Davis realizou um estudo de campo sobre a retenção de umidade no subsolo em comparação com a irrigação superficial. As plantas regadas por baixo apresentaram 70% menos perda por evaporação. A água permaneceu na zona da raiz. Não desapareceu no ar antes que a planta pudesse usá-la. O programa WaterSense da EPA coloca o número de desperdício superficial ainda mais alto. Na rega aérea padrão, até 50% da água nunca chega ao sistema radicular. Ela evapora da superfície do solo, escorre pelo solo compactado, acumula-se e drena para longe da planta inteiramente, metade da água, perdida antes de fazer qualquer coisa. Arqueólogos escavando locais no Vale do Jordão encontraram sistemas de irrigação com vasos de barro intactos que datam de mais de 4.000 anos. Os vasos foram enterrados a uma profundidade de 8 a 10 polegadas, espaçados 18 polegadas entre si. Cheios uma vez,
Eles infiltravam umidade lentamente no solo circundante por dias, sem bomba, sem temporizador, sem tubos de plástico. Aqui está o mecanismo físico. Chama-se tensão capilar. O solo seco puxa a umidade para si através de espaços porosos microscópicos entre as partículas do solo. Um vaso de barro enterrado não inunda o solo. Ele libera água lentamente, a uma taxa que a tensão do solo exige. Quando o solo circundante está úmido o suficiente, o fluxo diminui naturalmente. Quando as raízes extraem a umidade e a tensão do solo aumenta, o fluxo é retomado. A planta regula seu próprio suprimento. Pesquisas da Universidade do Arizona sobre irrigação com potes de barro enterrados, um método chamado irrigação por ola, registraram aumentos de massa radicular de 28% em comparação com parcelas de controle irrigadas por gotejamento. Raízes mais profundas, estrutura mais densa, mais resistência à seca incorporada diretamente na arquitetura da planta. Isso não é um benefício secundário. Esse é o objetivo principal. A rega superficial produz raízes superficiais. A umidade no subsolo produz raízes no subsolo. A diferença aparece na primeira vez que uma semana seca atinge. Um jardim murcha em 3 dias. O outro continua produzindo. Testes de extensão de Nebraska em canteiros de jardim com cobertura morta mostraram que a variação da temperatura do solo foi reduzida em 20 graus Fahrenheit a uma profundidade de 4 polegadas em comparação com o solo nu. O solo mais frio retém a umidade por mais tempo. O solo mais frio suporta a atividade microbiana. A atividade microbiana decompõe a matéria orgânica e alimenta os sistemas radiculares continuamente. Cada elemento reforça o próximo. A escritura descreveu um sistema. A física explica por que funciona. Os estudos confirmam os números. 3 linhas independentes de evidência, todas apontando para o mesmo princípio de design. Umidade abaixo, as raízes descem, as plantas se sustentam. Antes de instalar qualquer coisa, você precisa saber com o que está trabalhando. Vá pegar uma chave de fenda, uma de ponta chata padrão, com 6 polegadas de comprimento. Empurre-a direto para baixo no solo do seu jardim, sem martelo, apenas pressão manual. Empurre até encontrar uma resistência que não consiga superar. Se parar em 2 polegadas ou menos, seu solo está compactado. A água não está penetrando além da superfície. Suas raízes estão vivendo em uma fina camada de terra sem ter para onde ir. Se deslizar até 4 polegadas, você tem compactação moderada, gerenciável. O sistema ainda funcionará, mas você vai querer afrouxar o canteiro antes da instalação. Se atingir 6 polegadas ou mais com pressão constante, a estrutura do seu solo é aberta o suficiente para instalação imediata. Anote esse número. Você vai precisar dele. Segundo teste. Pegue um punhado de solo a 4 polegadas de profundidade. Aperte-o firmemente em seu punho. Abra a mão. Se ele mantiver sua forma e desmoronar levemente quando você bater nele, seu solo tem boa estrutura e conteúdo orgânico moderado. Este sistema funcionará imediatamente. Se ele ficar em uma bola dura e não desmoronar, seu solo tem alto teor de argila. A água se move lentamente. Você verá resultados mais rápidos do que a média, porque a argila retém a umidade por mais tempo, uma vez que ela está presente. Se ele se desfizer instantaneamente e não mantiver nenhuma forma, você tem solo arenoso. A água drena rápido. Você precisará adicionar uma camada de 2 polegadas de composto antes da instalação para retardar a drenagem ao redor do vaso. Agora você conhece o seu solo. Agora você pode construir. Aqui está o que você precisa. Um vaso de terracota não esmaltado. Tamanho de 2 galões. Aproximadamente $2,50 em qualquer centro de jardinagem ou loja de ferragens. Um prato de terracota para tampar o topo. 50 centavos. Custo total do material, $3. Cave um buraco de 10 polegadas de profundidade e 8 polegadas de largura. Centralize-o entre suas plantas, a cerca de 9 polegadas da base de cada planta. Coloque o vaso no buraco. A borda deve ficar exatamente no nível do solo ou ligeiramente abaixo. Compacte o solo firmemente ao redor da parte externa do vaso. Sem bolsas de ar.
As bolsas de ar quebram a conexão capilar entre a parede de argila e o solo circundante. Encha o vaso com água. Coloque o prato por cima para reduzir a evaporação superficial de dentro do vaso. Essa é a instalação. A parede de argila não esmaltada é porosa. A água se infiltra através dela continuamente a uma taxa controlada pela tensão do solo. Quando o solo ao redor está seco, ele extrai a água mais rápido. Quando o solo está saturado, a infiltração diminui por conta própria. Você reabastece o vaso quando ele esvazia. Em temperaturas moderadas, isso é uma vez a cada 3 ou 4 dias. No pico do calor do verão, uma vez a cada 2 dias. Em clima frio, uma vez por semana. Compare isso com a rega superficial diária. Você já reduziu seu trabalho em 70% antes do fim da primeira semana. Aqui está o que esperar. Em 24 horas, o solo dentro de um raio de 9 polegadas do vaso atingirá umidade consistente a uma profundidade de 6 a 8 polegadas. Você sentirá isso se empurrar aquela chave de fenda de volta. Ela deslizará visivelmente mais fácil. Em 7 dias, as pontas das raízes começarão a se redirecionar para baixo em direção à zona de umidade. Você não verá isso, mas está acontecendo. Em 30 dias, você verá o resultado acima do solo. Caules mais grossos, cor das folhas mais escura, plantas que não murcham no calor da tarde. Um jardim que não entra em pânico quando você pula um dia. Um vaso, $3. 10 minutos para instalar. O vaso enterrado é apenas uma parte do sistema. Por si só, ele funciona. Mas combinado com 2 camadas adicionais, o desempenho muda significativamente. Cada nível aborda um mecanismo diferente. Cada um reforça os outros. Este é o sistema completo. Nível 1. Fornecimento de água no subsolo. O vaso de barro enterrado, já instalado, já funcionando. O que ele está fazendo? Liberando umidade a uma profundidade de 6 a 10 polegadas diretamente na zona da raiz. Lento, contínuo. Compressão regulada pelo próprio solo. Um vaso de 2 galões cobre um raio de 9 polegadas de forma eficaz. Para um canteiro elevado padrão de 4 por 8 pés, você precisa de 4 vasos. Custo total, $12. As raízes encontram a umidade na primeira semana. Na terceira semana, a arquitetura radicular de cada planta perto de um vaso se reestruturou fundamentalmente. Raízes que cresciam lateralmente a 2 polegadas de profundidade, agora estão se estendendo para baixo em direção a uma fonte confiável. Essa reestruturação é permanente. Mesmo se você remover o sistema mais tarde, essas raízes aprenderam um caminho mais profundo. Nível 2. Camada de cobertura morta superficial. O vaso controla a umidade em profundidade, mas a superfície do solo ainda está exposta. O solo exposto perde umidade por evaporação. Sob o sol direto do verão, o solo nu na superfície pode atingir 140 graus Fahrenheit. Nessa temperatura, a vida microbiana morre. A umidade evapora antes que possa se mover para baixo. A camada superior se torna uma barreira em vez de uma porta de entrada. A solução é simples. 3 a 4 polegadas de cobertura morta de lascas de madeira espalhadas por toda a superfície do canteiro. Não pedaços de casca de árvore, não pedras decorativas. Lascas de madeira, do tipo produzido por podadores de árvores, muitas vezes gratuitas, disponíveis através de programas municipais de compostagem ou diretamente com arboristas. O que a cobertura morta faz? Ela reduz a temperatura da superfície do solo em até 20 graus. Reduz a evaporação superficial em 50%. Bloqueia a germinação de ervas daninhas. E à medida que se decompõe lentamente ao longo de 12 a 18 meses, alimenta a biologia do solo abaixo dela. Coloque-a imediatamente após a instalação dos vasos. Mantenha-a afastada 1 polegada dos caules das plantas para evitar o apodrecimento na base. Você notará a diferença em 24 horas. Empurre a mão sob a camada de cobertura morta na manhã seguinte à instalação. O solo abaixo estará visivelmente mais frio e escuro do que o solo exposto nas bordas do canteiro. Essa umidade está permanecendo no sistema agora, em vez de sair dele. Nível 3. Ativação da biologia do solo. O vaso fornece água. A cobertura morta a retém.
O terceiro nível determina a eficácia com que a planta pode realmente usar o que está disponível. A biologia do solo é a rede de micro-organismos, fungos e bactérias que decompõem o material orgânico e transferem nutrientes diretamente para os sistemas radiculares. Um solo saudável contém até 1 bilhão de micro-organismos por colher de chá. O solo esgotado quase não contém nenhum. A maior parte do solo de jardim está esgotada. Anos de fertilizantes sintéticos, excesso de aração e rega superficial colapsaram a estrutura biológica. O método de ativação é simples. Uma aplicação de chá, de composto ou humus de minhoca diluído, derramado diretamente em cada vaso de barro na instalação. Meia xícara por vaso. Isso introduz biologia viva na profundidade da raiz, exatamente onde ela precisa estar. Em 21 dias, fungos micorrízicos começam a se espalhar pela zona da raiz. Essas redes de fungos estendem o alcance efetivo de cada raiz em até 700%. A planta não está mais apenas acessando a umidade de um raio de 9 polegadas. Ela está acessando a umidade de uma rede que pode se estender por vários pés em todas as direções. Este é o mecanismo por trás de Isaías 58:11. A fonte que nunca falha não é milagre, não é metáfora. Um sistema radicular conectado a uma rede biológica que encontra e fornece água continuamente. 3 níveis, cada um mensurável, cada um construível em uma tarde. O nível 1 custa $12. O nível 2 não custa nada se você conseguir lascas de madeira através de um arborista local. O nível 3 custa menos de $5 por um pequeno saco de humus de minhoca. Custo total do sistema para um canteiro de 4 por 8 pés, menos de $20. Tempo total de instalação, 2 horas. Há um hábito de rega que compromete tudo o que foi abordado neste vídeo. É o hábito mais comum na jardinagem moderna e produz resultados que parecem bons na superfície, enquanto causam falhas estruturais abaixo dela. A rega diária e superficial. Uma leve aspersão todas as manhãs. Apenas o suficiente para umedecer os 5 centímetros superiores do solo. Consistente, conveniente e profundamente prejudicial à arquitetura das raízes. Eis o que acontece biologicamente. As raízes crescem em direção à umidade. Isso não é preferência. É tropismo. Uma resposta biológica direcional e mensurável ao gradiente de água. A ponta da raiz detecta onde está a umidade e se estende nessa direção. Quando a umidade está presente apenas nos 5 centímetros superiores do solo, as raízes se concentram nos 5 centímetros superiores do solo. Elas não têm motivo para ir mais fundo. O sinal que estão recebendo diz que o recurso está aqui, na superfície. Então é aí que a massa radicular se desenvolve. Uma pesquisa da extensão da Universidade da Flórida documentou isso diretamente. Plantas mantidas com irrigação diária e superficial desenvolveram sistemas radiculares com uma média de 5,8 centímetros de profundidade. Plantas com regas profundas e infrequentes desenvolveram sistemas radiculares com uma média de 19,8 centímetros de profundidade. Mesma espécie, mesmo solo, mesma luz solar. A diferença estava inteiramente em onde a água era colocada. Plantas com raízes superficiais apresentaram uma taxa de mortalidade 60% maior durante períodos de seca de 2 semanas. Quando a umidade da superfície desapareceu, elas não tinham reservas mais profundas de onde extrair. Elas entraram em colapso em questão de dias. A planta não era fraca. Ela foi treinada para ser dependente. É isso que a rega diária realmente produz. Não um jardim saudável. Um jardim que não consegue funcionar sem você. Todos os dias que você rega a superfície, está reforçando uma arquitetura radicular que exige rega diária. A dependência se agrava. Jeremias 17:5 descreve isso com precisão, embora em uma linguagem diferente. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Em termos agrícolas, maldito é o sistema radicular que depende inteiramente de intervenção externa, em vez de extrair de uma fonte profunda e estável. A aplicação é literal. Uma planta treinada para a superfície
É uma planta que se afastou da água profunda. Ela sobrevive apenas enquanto você aparecer. Pule 2 dias no calor de julho e os danos serão visíveis em poucas horas. A indústria moderna de jardinagem se beneficia dessa dependência. Regas mais frequentes significam mais água vendida, mais equipamentos de irrigação comprados, mais intervenção necessária. O sistema é projetado em torno de uma planta que não consegue se sustentar. O sistema bíblico é projetado em torno do resultado oposto. Treine a raiz para baixo uma vez. Forneça umidade em profundidade. Depois, afaste-se. A correção não é complicada. Pare de regar a superfície diariamente. Instale o sistema de vasos. Aplique a cobertura morta, mulch. Deixe as raízes encontrarem seu próprio caminho para baixo. O período de transição é de 7 a 10 dias. Durante essa janela, as plantas podem apresentar um estresse leve à medida que a umidade da superfície desaparece e as raízes ainda não atingiram a zona do vaso. Isso é normal. Não retome a rega superficial. O estresse é o sinal que impulsiona a raiz para baixo. Supere essa janela de 10 dias e a arquitetura das raízes mudará permanentemente. Depois disso, a planta para de pedir água a você todas as manhãs. Vamos colocar números exatos em ambos os sistemas. Uma configuração padrão de irrigação por gotejamento para um canteiro elevado de 1,2 por 2,4 metros custa entre 150 e os a 400 reais, dependendo da marca e da complexidade. Isso inclui o temporizador, a tubulação, os gotejadores, o regulador de pressão e o filtro. A instalação leva de 3 a 4 horas se você já tiver feito isso antes. Mais tempo se não tiver. A tubulação é de plástico. A exposição aos raios UV a degrada. A maioria dos fabricantes avalia seus sistemas para durar de 3 a 7 anos antes que os gotejadores entupam, a tubulação rache ou os conectores falhem. Nesse ponto, você substitui os componentes ou começa de novo. O consumo anual de água para um canteiro irrigado por gotejamento em um clima quente é de aproximadamente 4.500 a 5.600 litros por estação de cultivo. Nas tarifas médias de água municipais, isso representa de 40 a 80 reais por mês durante os meses de cultivo ativo. Agora, o sistema bíblico. 4 vasos de terracota não esmaltados de cerca de 7,5 litros, sana de 12 rounds, um saco de humus de minhoca, os 5 barns, cobertura morta de lascas de madeira obtida de um arborista local. Jarja 0 hard donors, custo total de instalação. Jarja 17 horas. Tempo de instalação, 2 horas. O consumo de água cai de 50% a 70% em comparação com a irrigação por gotejamento. O vaso fornece umidade diretamente para a zona das raízes, sem perda por evaporação entre a fonte de água e a planta. Nada é desperdiçado no solo nu entre as fileiras. Nada evapora da superfície antes de chegar às raízes. Custo mensal de água durante a estação de cultivo, menos de os 15 horários. Agora, a comparação de durabilidade. Terracota não esmaltada foi escavada de sítios arqueológicos em todo o Oriente Médio, ainda estruturalmente intacta após 3.000 anos de soterramento. Ela não se degrada sob a da exposição aos raios UV, porque está no subsolo. Não racha com os ciclos de congelamento e descongelamento se você esvaziá-la e guardá-la antes do inverno. Não entope porque não tem partes móveis nem orifícios de gotejamento. Não há nada para substituir. Um sistema de gotejamento requer inspeção anual, lavagem dos gotejadores e limpeza do filtro. Cada ponto de conexão é uma falha em potencial. Cada componente de plástico tem uma vida útil medida em anos. O vaso de barro tem uma vida útil medida em séculos. Ao longo de um período de 10 anos, um canteiro irrigado por gotejamento custa aproximadamente de R$ 1.800 a R$ 2.400 em equipamentos, manutenção e água. O sistema bíblico custa menos de R$ 200 no mesmo período. Isso é uma redução de 90%. O sistema moderno é caro porque está resolvendo um problema que o sistema antigo nunca criou. A rega superficial produz raízes rasas que exigem intervenção constante. Então, a indústria construiu ferramentas de intervenção cada vez mais sofisticadas. Temporizadores, sensores, controladores inteligentes,
Sistemas de irrigação conectados a aplicativos que custam R$ 400 e ainda produzem plantas com raízes superficiais. O sistema bíblico elimina o problema na origem. Umidade profunda, raízes profundas, plantas autossustentáveis. Nenhum temporizador é necessário, nenhum aplicativo, nenhum pedido anual de peças de reposição. $3 para começar, quase nada para manter. Projetado para durar mais que o jardineiro que o instalou. Eclesiastes 1:7. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. A água tem um ciclo. Sempre teve. Os antigos agricultores não lutavam contra esse ciclo. Eles construíam com ele. Eles colocavam a umidade onde a planta precisava, na profundidade em que a raiz a encontraria, e então se afastavam. Esse é o sistema inteiro. Não é tecnologia. Não é intervenção. É o alinhamento com um design que já estava em vigor antes do primeiro jardim ser plantado. O que abordamos hoje não é uma informação nova. Isso era praticado no deserto de Negev há 4.000 anos. Foi documentado nas escrituras antes que a engenharia de irrigação existisse como disciplina. Foi confirmado por pesquisas universitárias, estudos hídricos da EPA e escavações arqueológicas em 3 continentes. O sistema de Water-Harsh funciona porque não luta contra a física. Ele a utiliza. Barro enterrado a 25 centímetros de profundidade. 7 a 10 centímetros de cobertura morta de lascas de madeira na superfície. Meia xícara de humus de minhoca introduzida no nível da raiz. Custo total inferior a 20 horas. Tempo total de instalação inferior a 2 horas. Em 30 dias, suas plantas não parecerão estar sendo mantidas. Elas parecerão pertencer à terra, porque pela primeira vez suas raízes realmente pertencem. Pare de regar a superfície. Comece a construir a profundidade. Se isso lhe trouxe algo útil, inscreva-se. O próximo vídeo aborda a ativação da biologia do solo em detalhes, especificamente como as redes micorrízicas se formam e como acelerar esse processo em 300% usando um ingrediente que a maioria dos jardineiros já tem. Deixe um comentário abaixo com o seu tipo de solo: arenoso, argiloso, franco ou compactado. Eu leio todos e a resposta mais comum determina o que abordaremos a seguir. E se você conhece alguém que rega o jardim todos os dias e se pergunta por que ele ainda tem dificuldades, envie este vídeo para essa pessoa. A resposta esteve na Terra o tempo todo.